Olá, saudações a todos, todas. Sejam muito bem-vindos a esse diálogo nosso aqui. Meu nome é Charles Brito, sou fisioterapeuta. Vamos conversar agora sobre fisioterapia neonatal e pediátrica, especulando também um pouquinho sobre a estimulação precoce. Tá? Bem, a priori, é muito fácil, muito claro a gente entender que recém-nascido prematuro, que é de fato o público-alvo dessas intervenções, eles são por demais diferentes no que diz respeito à sua assistência do que é uma pessoa adulta, né? Principalmente em função das suas peculiaridades fisiológicas e anatômicas, que são diferentes e bem particulares. No entanto, eu quero fazer uma ressalva aqui, dizendo que não só esse recém-nascido prematuro, né? Mas cada indivíduo ele é singular, ele é complexo em sua inteireza, por assim dizer. E aí eu posso transcender esses pressupostos que aqui a gente vai trabalhar pensando em nossas crianças, sendo ou não portadoras de alguma disfunção, de algum processo patológico. Quero, inclusive, conseguir pensar sobre nossas crianças sadias a nível escolar e pensar como é que a gente pode cuidar desses sujeitos, né, em crescimento, em desenvolvimento, de modo a otimizar tanto esse crescimento quanto esse desenvolvimento, tornando então, permitindo que esses sujeitos se tornem, na verdade, essa talvez seja a melhor fala, sujeitos autônomos, capazes, que possam gozar de sua corporeidade e aí nos conferir aí adultos mais sadios, mais capazes, mais potentes aí, de modo a contribuir para a nossa sociedade. Bem, no que diz respeito à fisioterapia neonatal, qual é o seu arcabouço conceitual? Nós sabemos que a fisioterapia em neonatologia consiste então em procedimentos realizados durante o período neonatal, que consiste aí no manuseio motor e em manobras pulmonares nesse recém-nascido, período que vai do clampeamento do cordão umbilical até 28 dias após o seu nascimento. A fisioterapia pediátrica, ela vai utilizar aí uma abordagem com base em técnicas neurológicas e cardiorrespiratórias especializadas, buscando integrar os objetivos fisioterápicos com atividades lúdicas e sociais, levando essa criança a uma maior integração, tanto com a sua família quanto com a sociedade. E aí eu já faço uma ressalva aqui, entendendo que muitos são os espaços de intervenção da fisioterapia. Não só a clínica, o hospital, a UTI, né, o espaço muito discutido no que diz respeito à fisioterapia em neonatologia, né, mas também a escola, né, e não só instituições de cuidado dessa população, como uma pestalozzi, por exemplo, uma PAI, né, mas uma escola, por exemplo, uma creche, é um espaço extremamente fértil de intervenção da fisioterapia, tentando aí contribuir, melhorando aí a corporeidade, né, desses sujeitos aí em formação, em crescimento e desenvolvimento. Essa prática fisioterapêutica trata-se então de uma combinação de conhecimentos, técnicas e equipamentos que tem por objetivo manter, melhorar e recuperar a função desses recém-nascidos, desses lactentes, dessas crianças e pré-adolescentes. As doenças tratadas, elas podem ser congênitas ou adquiridas depois desse nascimento. Essa divisão entre lactente e criança, ela se dá, obviamente, com a faixa etária, né? Entendemos aí o recém-nascido de 0 a 28 dias, enquanto o lactente é de 28 dias a 2 anos e caracteriza a primeira infância, esses momentos após 2 anos de idade. Bem, a terapia intensiva, ela vai ser um espaço bastante difundido, descrito pela fisioterapia em neonatologia. É interessante pensar nesse espaço, ainda que nós estejamos lá na atenção básica, lá na unidade básica de saúde, porque esse sujeito que passou por ali vai chegar lá no nosso espaço. E é interessante que o fisioterapeuta conheça os processos que esse sujeito vivenciou na terapia intensiva,
para caracterizar aí a sequência de tratamento, possibilitando para esse indivíduo aí a manutenção e a melhora dos ganhos advindos desse tratamento hospitalar que eventualmente aconteceu. No que diz respeito ao objetivo geral, a gente entende que a fisioterapia pediátrica e neonatal na terapia intensiva, ela tem como principal objetivo promover, proteger e recuperar as funções desse neonato, desse lactente ou de pacientes pediátricos nesse âmbito hospitalar. De modo específico, o olhar na fisioterapia, ele vai caracterizar aí a manutenção dessa via aérea, tanto natural quanto artificial, e da mecânica ventilatória, respiratória como um todo, manter as vias aéreas pérvias por meio aí de procedimentos de reexpansão pulmonar, desobstrução brônquica e o posicionamento desse sujeito, auxiliar no processo de desmame ventilatório com os cuidados necessários aí em todas as faixas etárias desses pacientes neonatos e pediátricos, realizar a extubação após a avaliação prévia da condição clínica desse paciente e realizar a admissão, evolução e alta fisioterapêutica desses pacientes neonatos e pediátricos, isso ocorrendo na terapia intensiva. No que diz respeito à reabilitação nesse espaço, a fisioterapia respiratória ela tem um arsenal de técnicas de desobstrução e reexpansão pulmonar que objetivam deixar as vias aéreas pérvias, facilitando então a ventilação, a perfusão e a difusão pulmonar, adequando as trocas gasosas. Além disso, esses recém-nascidos contam com a ajuda de um ventilador mecânico, de oxigenoterapia, aerosolterapia, para manter então a qualidade dessas trocas gasosas. Nesse espaço, a fisioterapia motora vai ajudar a manter um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, com o objetivo de minimizar um possível atraso motor, de modo a prevenir ou até mesmo inibir padrões e ou desvios patológicos, promovendo então essa estimulação sensório-motora, normalizando o tônus muscular e prevenindo então deformidades articulares que podem vir a se estabelecer. As principais manobras realizadas pelo fisioterapeuta nesse ambiente são a de desobstrução e reexpansão pulmonar, ou seja, esse cuidado cardiorrespiratório é de fato muito importante. Realizar então a aspiração traqueal, a reeducação tóraco-abdominal, técnicas proprioceptivas de posicionamento, estimulação sensório-motora, utilizamos muito Bobot e bem como a cinesioterapia como um todo e as estimulações várias, inclusive a estimulação visual. Daí eu cito a importância desse follow-up, né? Que é o segmento, né? A sequência de tratamento. Então esse sujeito vai sair dessa UTI, graças a Deus, bem cuidado, bem trabalhado, com uma capacidade física já estabelecida, e aí nós, lá na unidade básica de saúde, lá na clínica, lá no outro segmento de cuidado, vamos promover a sequência desse tratamento, mantendo e melhorando essa condição física, essa condição desse nosso paciente. Bem, aqui eu trouxe, na verdade, de modo muito simplista, muito resumido, né, um protocolo de atenção à saúde da conduta fisioterapêutica nas unidades de terapias intensivas, isso dado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É uma sequência imensa de cuidados. Eu trouxe aqui alguns desses cuidados, algumas dessas condutas que são realizadas diuturnamente. Bem, trabalha-se exaustivamente com a cinesioterapia, com a monitorização desse movimento, né, desse processo respiratório funcional, o posicionamento desse paciente no leito, a deambulação, a sedestação, a ventilação mecânica, a ventilação não invasiva, o desmame dessa ventilação, a extubação, a oxigenoterapia, a ressuscitação cardiorrespiratória, a montagem e o teste de ventilador mecânico, todas essas são descritas pelo protocolo de condutas e atribuições fisioterapêuticas como atividades exclusivas do fisioterapeuta, ok?
bem como atividades essas são muitas vezes assistidas pelos demais colegas da área da saúde. No que diz respeito à fisioterapia motora em neonatologia, os objetivos quais são? Instituir o posicionamento terapêutico desse sujeito, entendendo aí a importância desse alinhamento biomecânico e das relações que esse posicionamento vão dar com as aquisições motoras que esse indivíduo desenvolve ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. Intervir de modo precoce, dando condições ao neonato de auto-organização, minimizando os efeitos da gravidade na musculatura imatura e na restrição desses movimentos espontâneos, nas anormalidades transitórias desse tônus muscular e nas deformidades que esse sistema músculo-esquelético pode vir a desenvolver, facilitando com isso as reações posturais e a motricidade normal. Atenuar essa osteopenia da prematuridade, favorecendo então esse crescimento e a mineralização óssea e influenciando então esse desenvolvimento cognitivo. No que diz respeito à estimulação neurosensório-motora, nós temos aí alguns programas que vão estimular, vão promover essa estimulação suplementar, nos quais se tem desenvolvido aí o objetivo de potencializar a interação desse bebê com o ambiente, por meio então de estímulos sensório-motores, buscando o reposicionamento desse recém-nascido na direção da maturação fisiológica que eventualmente foi inibida aí por esse parto precoce, né? Fornecendo então para esse sujeito condições para que ele se auto-organize, obtenha respostas próximas aos padrões de normalidade, evitando a aprendizagem de posturas e movimentos inadequados. Bem, o desenvolvimento motor no primeiro ano de vida, nós sabemos que é uma fase extremamente delicada e rica de estímulos para os bebês, ou seja, o trabalho que é realizado nesse momento dessa vida vai ter repercussões para toda a vida desse sujeito, e aí a gente entende que há mudanças complexas e interligadas que vão depender tanto da maturação desses aparelhos e desses sistemas, como também do ambiente e das tarefas que esse indivíduo recebe ao longo da sua vida. Dessa forma, a intervenção motora precoce é de grande importância para a otimização desses processos, proporcionando então avanços nas aquisições motoras. E aí eu coloco uma pergunta para nós, né? Pensando em nossos filhos, em nossos pacientes, em nossos queridos amigos infantes aí, né? E aí, qual é o nosso posicionamento em função a essa estimulação? Aí eu faço uma pergunta: estimular demais ou não essa criança? A gente sabe que essa superestimulação muitas vezes fadiga esses sujeitos, né? E aí a gente sabe que o trabalho da criança é brincar. E aí muitas vezes a gente coloca esses pequenos sujeitos aí, atores aí das suas respectivas vidas, né, das suas respectivas famílias, em múltiplas atividades que vão, ora, por um lado, ajudar nessa maturação, nesse desenvolvimento. Eu estou falando aqui daquelas atividades como natação, ginástica, judô, xadrez, não sei o quê, né? Estou falando de uma criança ali de 7, 10 anos, enfim. E aí, muitos pais chegam nas nossas clínicas e vão nos relatar essa superestimulação. A gente sabe, as teorias do reflexo vão nos ensinar que um estímulo, uma resposta. E aí, eu particularmente sou favorável a estimular largamente esses sujeitos, né? Claro que dentro de um nível de tolerância, por assim dizer, né? Tendo essa criança, esse sujeito aí, uma relativa autonomia na decisão dessas atividades. Então, há de se negociar com essas crianças o número de atividade que elas vão fazer, dando tempo aí para sonequinha, por exemplo, né? Para brincadeira, para socialização. O que acontece muitas vezes é que essa vida louca, corrida nossa, nos impede, nos priva desses tempos
felizes e salutares à socialização e muitas vezes nos obrigam a terceirizar esse processo. E aí as nossas crianças vão de modo precoce ali para as atividades, né? Então ficam grande tempo aí em atividades outras. Isso vale como reflexão para os nossos cuidados, não só para com os nossos pacientes, mas especialmente para com os nossos filhos, os nossos netos, enfim, nossos sobrinhos, essas crianças que se relacionam diretamente conosco e não só com os nossos pacientes, né, que vão estar aí diariamente nas nossas clínicas, nos nossos espaços de cuidado. Bem, no que diz respeito aí aos objetivos da estimulação sensório-motora, a gente entende a necessidade de identificar e intervir precocemente e adequadamente nesses problemas do desenvolvimento motor, desse recém-nascido de alto risco, mas não só, né? Aqui eu cito esse recém-nascido prematuro, de alto risco, já que ele é, de fato, ele merece o olhar primeiro da fisioterapia em neonatologia. Mas a gente pode transcender esses cuidados para o recém-nascido a termo, recém-nascido normal, por exemplo, né? Que porventura vivencia algum desconforto, alguma alteração ali dentre os seus sinais ali que se mostram aí ao longo desse desenvolvimento, né? Enquanto os objetivos, a gente tem ainda o eliminar dessas reações posturais inadequadas, facilitando então essa motricidade normal, permitir por meio de manobras e técnicas realizadas de forma passiva que esse recém-nascido se desenvolva de forma adequada, sem complicações nesse sistema neuromúsculo-esquelético, nesse aparelho neuromúsculo-esquelético, aumentar o limiar de sensibilidade tátil e sinestésica, promover a integração entre familiares e o próprio recém-nascido e a própria criança. E aí, para esses dois itens aí, últimos que eu citei, nós temos um elemento fantástico e importantíssimo para essa maturação, para esse desenvolvimento, que é o toque. A psicologia vai nos ensinar que, no que diz respeito ao desenvolvimento, à formação do ego, do caráter desse indivíduo, esse sujeito humano se entende enquanto individualidade por meio do toque. Então sou eu me tocando, sentindo, olha, aqui sou eu, aqui é alguém que me alimenta, que me toca, que me dá mamar, né? Então é por meio desse toque, desse contato físico, que o indivíduo se reconhece enquanto sujeito, enquanto, enfim, enquanto vivente desse processo. E aí a grande dica é toque nesse indivíduo, né? Eu, por sinal, estou até lendo um livro de um pediatra espanhol agora, cujo título é Bésame Mucho, que é Me Beija Muito, né? E aí, enfim, eu quero, até o final do primeiro ano de vida do meu filho, beijar ele pelo menos 1 milhão de vezes, né? Tocar muito para que ele possa se sentir querido e possa se entender e trabalhar bem essas sensações. Enfim, ainda enquanto objetivo então dessa estimulação sensório-motora, potencializar a integração do bebê por meio de estímulos visuais, auditivos e táteis, né? Então, lembrando aqui, não só tocar, mas conversar, né? Mostrar esse mundo para essas crianças aí, de modo a, de fato, otimizar essa capacidade funcional que esses sujeitos têm. E aí, minha sábia vozinha, há muito tempo já dizia que essas crianças já chegam cada vez mais aptas, cada vez mais inteligentes, cada vez mais espertas, por assim dizer. E aí, de fato, esses seres estão cada vez mais desenvolvidos, né? A gente brinca que crianças já nascem com os olhos abertos, aí, atentos aí, a esse mundo aí. Bem, a neuropediatria, ela vai lançar a mão de recursos fisioterapêuticos para cuidado de uma série de padecimentos. A literatura descreve largamente o cuidado fisioterapêutico com a paralisia cerebral, a distrofia muscular de Duchenne, né, que vai se caracterizar por uma fadiga, né, uma fraqueza muscular, a paralisia braquial obstétrica, a hidrocefalia, a síndrome de Chiari, né, que é uma má formação encefálica, enfim. Nós temos aí inúmeros problemas que vão
ser alvo do cuidado fisioterapêutico. Mas, mais uma vez dizendo, a fisioterapia, o olhar, é para além da doença. Então, como eu também já disse em outros momentos, a avaliação ela é sempre mandatória. Então, há de se avaliar essa criança, há de se avaliar esse lactente, esse recém-nascido, para entender como é que está esse sujeito nesse tempo, nesse processo. E aí, a partir dessa avaliação, a partir da equipe de cuidado, vamos lá prescrever os principais cuidados terapêuticos para aí favorecer esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Bem, além das doenças congênitas ou síndromes, essas crianças, elas muitas vezes podem apresentar alguns indícios que precisam de um olhar fisioterapêutico, né? Por exemplo, atraso do desenvolvimento motor. Então a gente sabe que essa criança, ao longo dos seus tempos, eu gosto em aula, eu cito muito a cada 3 meses, por exemplo, né? Ela dá ali um salto qualitativo e quantitativo no que diz respeito a esse desenvolvimento motor, né? Por exemplo, com 6 meses em média, as crianças já conseguem se manter sentadas, tá? Mas aí a gente conhece, sabe que algumas síndromes vão ocasionar alguns atrasos nesse desenvolvimento. Então, se você percebe aí que essa criança não está galgando esses degraus em tempo oportuno, opa, red flag, bandeira vermelha, sinal vermelho aí de alerta, né? Então, vamos orientar, ir no pediatra, no neuropediatra, no fisioterapeuta, para perceber como é que esse desenvolvimento está acontecendo e quais atrasos estão comprometendo essa potência dessa criança em desenvolver tudo aquilo que ela vai ou deve vir a desenvolver, né? Bem, crianças prematuras, por exemplo, elas podem sofrer de algum atraso motor e também com dificuldades respiratórias. Algumas vezes a fisioterapia já poderá ser indicada na própria UTI neonatal, até mesmo de forma preventiva, evitando que algumas complicações venham a se estabelecer. Outro com dificuldades e distúrbios respiratórios, como quando a criança não respira pelo nariz, mas só pela boca, né, o respirador bucal, apresenta algum desconforto respiratório, chiado durante a respiração. Isso merece uma atenção. Enquanto técnicas já consolidadas, descritas aí na literatura, nós temos 2 métodos clássicos de cuidado na fisioterapia pediátrica. Nós temos ali o método Padovan, proposto pela Beatriz Padovan, que engloba exercícios que simulam esse desenvolvimento neuromotor em todas as suas etapas. Na verdade, eu vou fazer uma ressalva aqui e vou dizer, tanto na pediatria quanto lá na geriatria, por exemplo, no tratamento do idoso, por exemplo, o idoso que sofreu um acidente vascular encefálico, né, um popular derrame, e aí ele muitas vezes vai falar, doutor, eu estou esquecido, não sei como é que me movimento mais, né? A cinesioterapia clássica, ela vai sempre estimular esse desenvolvimento neuromotor. Ou seja, as escalas de trabalho, as aquisições, elas devem ser paulatinamente trabalhadas. Ou seja, eu sempre digo lá, a gente vai trabalhar a priori, vamos começar no decúbito. Então, tal como a criança que primeiro rola, né, depois senta, depois engatinha, depois semi-ajoelhada, semi-ajoelhada, em pé e depois anda, assim a gente vai respeitar essa escala evolutiva desse desenvolvimento neuromotor para trabalhar com todos os nossos pacientes. Isso quando um trabalho é feito de modo integral, né? De modo permanente, para que as aquisições sejam de fato realizadas de modo permanente, me permitam aí a redundância. E aí esse método Padovan, ele tem um tratamento essencial para esse amadurecimento do sistema nervoso infantil, o que vai incluir em seus exercícios os processos de deambulação, de fala e de pensamento. Isso de maneira lúdica e dinâmica, para melhorar então a capacidade funcional desses nossos pacientes. Outro método clássico em neuropediatria
é o chamado método Bobat, né? Utiliza muitas bolas que até muitas vezes recebem o nome dela, né? Bola Bobat, né? Conhecido também como conceito neuroevolutivo, é proposto pelos profissionais, era um casal, né? O Carol e a Berta Bobat. Esse método inicialmente ele foi recomendado para paralisia cerebral, e essas manobras, elas são basicamente, elas trabalham as rotações da coluna cervical e tronco, permitindo ajustes no meu posicionamento pelo próprio paciente, inibindo aí quadros como a hipertonia, que é bastante presente em pacientes com paralisia cerebral, né? A estimulação tátil, essa eu entendo como de fato um coringa, né? Mas não é na loja daquele coringa mau, é um coringa, aquele que você pode usar, aquela carta do baralho que você usa em todo lugar. Então a estimulação tátil, para mim, sem sombra de dúvida, um dos principais recursos que a gente vai utilizar, né? A fisioterapia não seria fisioterapia sem o contato, sem o toque, né? Então, essa estimulação ela tem como característica diminuir a aversão ao toque e aos sinais de estresse desse bebê, promove a integração desse recém-nascido com o meio, proporciona a maturação desses reflexos com o desenvolvimento da percepção. No que diz respeito à descrição, ela deve ser feita pelo toque das mãos do fisioterapeuta, usar manuseios firmes, mais suaves e lentos. Usualmente, se orienta um sentido céfalo-caudal no tronco e caldo-cefálico nos membros e na cabeça. A duração é em torno de 5 a 15 minutos e podem ser utilizadas texturas diferentes, como algodão, gaze, entre outras. A estimulação visual. A gente sabe que nos primeiros dias, nos primeiros momentos de vida dessa criança, o sistema visual não é, de fato, o grande foco dela. Demora um bom tempo, né? Inclusive, quando cai alguma coisa, um barulho, a criança logo se assusta. Provavelmente porque o sistema auditivo ele é mais bem desenvolvido, mais preparado em decorrência desse sistema visual. Ainda assim, ele deve ser estimulado, né? Então, se estimula a visão, promove aí a organização comportamental e a estabilidade fisiológica, preparando esse sujeito para as atividades vindouras, né? Então, utiliza-se figuras simples, com contrastes entre preto e branco, né? No recém-nascido pré-termo, prematuro, o tempo de fixação são poucos segundos, né? Por volta de 2 segundos, a uma distância de aproximadamente 20 centímetros da face dele. Já no recém-nascido a termo, né? O tempo de fixação é um pouco maior, de 3 a 10 segundos, a distância já fica ali de 20 a 30 centímetros de sua face. Inicia-se um deslocamento lentamente para variar progressivamente a velocidade, o movimento e a direção. Orienta-se a mãe, inclusive, a mostrar sua face sem falar por alguns poucos segundos, aproximadamente uns 15 segundos, e após esse tempo emitir algum som, estabelecendo então esse contato efetivo. Temos também aí a estimulação vestibular, cuja característica vai estar em facilitar o controle cervical, ajudar a consolar aí esse recém-nascido, auxiliar o despertar e a manutenção do alerta, promover sensação de segurança e organização. A descrição: utiliza-se esse estímulo vestibular tanto na posição de canguru, né, ou no próprio colo mesmo da mãe ou do fisioterapeuta, realizar o balanço dessa criança, desse recém-nascido, nas direções antero-posterior ou lateral, de forma suave. Antero-posterior, se você é um pouco mais velho, vai lembrar do popular, do clássico serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Lembra disso? Imagino que a sua mãe deve ter feito isso com você. Bem, sua mãe estava fazendo então uma estimulação vestibular. Olha que interessante, hein? Ao ninar você, movimentando você, ora para frente e para trás, né? Nesse sentido antero-posterior. Muito interessante isso. Por sinal, eu sempre digo lá na universidade, escuta a vovó, bicho muito sábio esse, né? Questão de ser dos mais maravilhosos e dos mais inteligentes que eu já tive acesso na minha vida. Pois bem, por último, pode-se realizar também em rede, na bola, em colchões d'água ou cadeira de balanço, essa estimulação vestibular.
Temos também a estimulação proprioceptiva, que vai minimizar lesões iatrogênicas, favorecendo aí a organização da postura flexora, o equilíbrio dessas cadeias cinéticas. Se faz o alongamento da região cervical, das cinturas escapulares e pélvica, né? Para isso, se posiciona o recém-nascido em decúbito lateral, apoiado em uma das mãos do fisioterapeuta, inclinado a 30 graus. Desliza a cabeça e o pescoço para a lateral, enquanto o ombro oposto é rebaixado suavemente. Solta-se vagarosamente o ombro e retorna a cabeça para a linha média, repetindo então no outro lado, né? São estratégias para se estimular esse sistema proprioceptivo, né? Bem, a frequência dessa estimulação neurosensório-motora, ela se dá, a literatura assim descreve, né? Obviamente a gente pode promover variações dependendo dos nossos objetivos terapêuticos. Ela é feita em dias alternados, revezando com a fisioterapia motora, e orienta-se que não se ultrapasse 15 minutos de estimulação neurosensório-motora. Deve-se respeitar os desequilíbrios hemodinâmicos, bem como os períodos de sono e vigília. As contraindicações, por exemplo, uma alteração hemodinâmica, como é o caso do risco da hemorragia periventricular. Pacientes muito novos, com menos de 72 horas, não se faz, e estando nós no ambiente hospitalar, registrar sempre no prontuário da avaliação, né, da sequência de tratamento desse paciente, né? Nós temos então também vários agentes que são responsáveis pela influência nesse desenvolvimento. Nós temos fatores pré-natais, como a própria idade materna, fatores genéticos, a ausência de um pré-natal adequado. Nós temos fatores perinatais, como o tipo de parto, o tempo de internação em ambiente hospitalar, a própria prematuridade, e alguns fatores pós-natais, como aspectos socioeconômicos, culturais, políticos, enfim, todas aquelas relações ambientais que vão incidir nesse indivíduo, possibilitando o seu desenvolvimento maior ou menor, né? Bem, no que diz respeito à estimulação precoce, ela é um programa de acompanhamento e intervenção clínica terapêutica multiprofissional, interdisciplinar, com bebês de alto risco e com crianças pequenas acometidos por patologias orgânicas, buscando aí o melhor desenvolvimento possível por meio da mitigação dessas sequelas nesse desenvolvimento. Eu gosto muito de usar esses conceitos da estimulação precoce para estimular as nossas crianças como um todo, né? Talvez não de forma precoce, como o próprio nome sugere, mas estimular com vistas a obter respostas cada vez maiores e cada vez melhores desse sujeito, né? Bem como o próprio treinamento físico mesmo, a repetição a partir de estímulos nas várias atividades que as nossas crianças fazem, nas suas creches, nas suas escolas, nas nossas clínicas, enfim, ou nas nossas casas realmente, né? Estimulando esse sujeito para que ele possa a melhor crescer e melhor se desenvolver, né? E a gente entende, inclusive, que o próprio desenvolvimento ele é dado com a repetição das tarefas, ou seja, estímulos repetidos, tarefas repetidas me fazem fazer mais e melhor aquelas coisas que eu já fazia, né? E aí, essa estimulação precoce, a gente entende ela como um termo abrangente, ou melhor, que abrange uma variedade de estímulos para auxiliar esse desenvolvimento motor e cognitivo nos lactentes e nas crianças. Pode ser definida como um programa de acompanhamento e tratamento multiprofissional para recém-nascidos de risco ou com alguma deficiência. A maior parte desses programas de estimulação precoce objetiva o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, envolvendo tipicamente terapias tradicionais, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, né? São colegas que estão sempre juntos aí nesse cuidado terapêutico. O início precoce de um plano de tratamento é fundamental, visto que as interações com o meio ambiente e as interações entre os segmentos corporais afetam esse desenvolvimento. A estimulação precoce nessa lógica, ela vai ter como objetivo o quê? Estimular
ou facilitar as posturas e movimentos que favorecem, então, essa aquisição sensório-motora, potencializando esse desenvolvimento neurosensório, neuropsicomotor. Bem, nós temos diversas técnicas fisioterapêuticas para realizar essa estimulação precoce, sendo o tratamento neuroevolutivo, o BOBOT, um dos mais utilizados. O objetivo, então, qual é? Facilitar as atividades motoras apropriadas para cada fase de cada criança, baseado na idade cronológica, através dos manuseios e facilitações da postura e movimento. Então a gente utiliza não só a idade cronológica, mas a idade corrigida dessa criança. Lembrando que nós temos várias idades, né? Inclusive, esse desenvolvimento ele pode estar preso em idades inferiores dessa criança, por assim dizer. E aí a fisioterapia vai fazer com que essa idade seja, de fato, corrigida e se avance, se apropriando aí, se aproximando da idade cronológica desse sujeito. Bem, essa abordagem, ela visa potencializar essas atividades funcionais, lembrando que a criança funciona brincando, né? A brincadeira, o brincar, o interagir com os seus pares, com os seus familiares, é de fato a grande atividade, a grande função dessa criança. De maneira que a gente consiga corrigir aí algum eventual dano nesse sistema nervoso e que a criança possa desenvolver então essas habilidades e essas competências funcionais ao máximo, deixando então esse indivíduo com essa potência para que ela desenvolva de fato essas capacidades, essas habilidades futuras aí, tá? E aí o que fazer então para descobrir se essa criança, né, se esse nosso paciente, se esse estudante na creche, na escola, ou esse nosso filho, né, esse nosso sobrinho, neto, ele precisa ou não de uma estimulação. Então, há alguns sinais de alerta que devem ser observados pela família, pelos profissionais de saúde, que vão denotar aí um start para esse cuidado, para esse tratamento. Por exemplo, crianças cujo tônus, essa contração natural do músculo, esteja ou aumentado ou diminuído. Então, crianças hipertônicas ou crianças hipotônicas carecem de um cuidado. O exemplo clássico de uma criança hipertônica é aquela criança com paralisia cerebral, enquanto o exemplo de uma criança hipotônica, mais flácida, mais molinha, é aquela criança, por exemplo, com síndrome de Down, né? Crianças cujos movimentos são muito rápidos e sem parar, por exemplo, ou, por outro lado, crianças muito quietas. Então, os extremos, né? Os extremos, eles são dignos de um alerta. Crianças cuja sucção ou deglutição é fraca, ausente ou irregular. A pega, né, para mamar não está legal, então carece uma atenção. Até porque uma pega imprópria, né, que é a capacidade da criança de mamar bem, né, de se fixar ali na mama dessa mãe, vai inclusive afetar os seus aspectos nutricionais, né, e aí impactar diretamente no seu crescimento. Tá? Então, crianças que eventualmente não conseguem controlar os movimentos da cabeça, das mãos, dos braços, das pernas, crianças que possuem desvio dos eixos oculares, por exemplo, assimetria dos braços e pernas, um sono perturbado, por exemplo, né? Lembra que a criança é normal acordar ali a cada 2, 3 horas para mamar, né? Deve inclusive ser acordada para mamar, mas muito além disso, caracteriza então o sono instável, perturbado, né? A ausência de vocalização em um momento oportuno, dificuldade para andar no seu momento oportuno, né? A gente sabe que a criança ali vai caminhar por volta dos 12 meses, né? Um pouquinho antes ou eventualmente um pouquinho depois, né? Hoje crianças com 10, 11 meses, já o pai brinca assim, fica só, né? Já fica em pé, já levanta, né? E muitas delas já caminham. Crianças com pouco equilíbrio e que caem com facilidade merecem uma atenção. E crianças que não reconhecem os seus familiares, né? Pois bem, nesse campo de atuação, a estimulação precoce constitui-se por 3 esferas principais, sendo ela, então, a neurociência, a investigação sobre a área de desenvolvimento infantil
e as perspectivas contextuais e ecológicas desse desenvolvimento. A neurociência, a gente entende ela com um foco na vulnerabilidade e a flexibilidade neurológica infantil, que são responsáveis por impor maiores situações de riscos às crianças e, ao mesmo tempo, que possibilitam às mesmas uma melhor plasticidade, implicando ali diretamente na geração de resultados mais positivos, né? Se trabalha muito com a chamada plasticidade neuronal, quando esse sistema nervoso está ali se conectando em múltiplas possibilidades, em múltiplos caminhos ali, né? Com múltiplas sinapses, possibilitando de fato uma teia neuronal, uma cadeia neuronal ampla, altamente interligada. No que diz respeito à investigação na área do desenvolvimento infantil, a ideia é a possibilidade de um melhor entendimento referente à evolução dessa criança, protagonizando aí as suas habilidades, fazendo com que esse processo se torne mais nítido. Além disso, estudos apontam que o processo de desenvolvimento infantil afeta diretamente a relação do binômio mamãe-bebê, ou papai-bebê, ou familiar-bebê, trazendo à tona aí a importância dessa troca durante esse curso evolutivo dessa criança, desse recém-nascido. Obviamente, a interação mãe-filho é inúmeras vezes mais interligada, mais potente, mais efetiva, né? Mas podemos, eventualmente, claro, promover essas ligações, promovendo, inclusive, esse desenvolvimento dessa criança, essa socialização. No que diz respeito às perspectivas contextuais e ecológicas desse desenvolvimento, a gente entende que elas descrevem não somente os processos internos e as interações, mas também referem-se aos diferentes cenários presentes na vida dessa criança, tornando de fato essa criança, possibilitando uma relação ecossistêmica, né? Ecológica, essa criança com o seu meio. Aqui a gente percebe múltiplos processos de estimulação precoce. A ideia qual é? De fato, estimular essa criança para otimizar as respostas que essa criança vai dar, operando com a vida e com o seu ambiente. Então nós temos estimulações, como eu já falei outrora, estimulações táteis, estimulações sinestésicas, estimulações sonoras, auditivas, né? Estimulações visuais, enfim, múltiplas estimulações para que essa criança consiga gozar de fato essa corporeidade e ter uma vida plena, feliz e sadia. Bem, o Ministério da Saúde tem aí um manual Diretrizes de Estimulação Precoce, que foi publicado em 2016. Aí está a capa desse manual, você pode muito facilmente acessá-lo e tem umas dicas muito legais, interessantes para esse trabalho. No que diz respeito à estimulação precoce, eu já disse e vou repetir, nós temos lá estimulações auditivas, visuais, estimulação da função motora, estimulação da função manual, estimulação de habilidades cognitivas e sociais, estimulação da linguagem e estimulação da motricidade orofacial. Aí você percebe nesses desenhos aí alguns exemplos de estimulação dessas funções tão importantes, tão nobres para esses sujeitos que estão crescendo, que estão desenvolvendo. E aí a gente entende, como eu também já havia dito, que cada estímulo gera uma resposta. Então, se eu estimulo muito, eu tenho muitas respostas, e aí esse sujeito pode vir a se bem desenvolver e a melhor crescer e operar essas várias relações com os seus pares, com os seus familiares, na escola, na creche, enfim, nesses vários espaços que essa criança vai passar ao longo da sua vida, né? E aí a gente entende que é muito importante que todo o ambiente familiar seja estimulador. Cada troca de posição, cada troca de roupa, de fralda, cada oferta de brinquedo, a hora do banho, tudo deve ser acompanhado de estímulos verbais e táteis para promover e trabalhar uma estimulação potente para essa criança, né? E aí, várias técnicas podem ser utilizadas para estimular de modo precoce essa função motora, a exemplo de função de trabalho, né? Então a gente vai estimular, por exemplo, a linha média do corpo, né? Que essa criança comece desde o mais precoce possível a já se relacionar
com a linha média, estimular o controle cervical, estimular o rolar, o sentar, o arrastar, o engatinhar, estimular a postura de ajoelhado e agachada, estimular o andar e estimular, obviamente, a exploração desses ambientes aí, né? Então, múltiplos estímulos vão, de fato, permitir, favorecer e, me permitam mais uma vez a redundância, estimular o melhor desenvolvimento, o melhor crescimento desses sujeitos. Bem, e a gente já consegue já tecer algumas considerações finais desse trabalho. A gente entende que cada criança, cada sujeito apresenta o seu ritmo, o seu padrão característico do seu desenvolvimento, de acordo com a sua idade corrigida, sendo o meio em que ela está inserida altamente influenciador dessas relações, né? A qualidade desse desenvolvimento motor vai repercutir na vida futura dessa criança, isso indubitavelmente, incluindo aí aspectos de aprendizagem, aspectos sociais, intelectuais e culturais. Dessa forma, a estimulação precoce do recém-nascido pré-termo, precoce, e não só, a estimulação como um todo, vai favorecer uma adequação aos seus padrões motores, melhorando com isso a qualidade de vida futura desse sujeito e as respostas que esse indivíduo vai dar para o mundo, para as questões que ele pode operar e lidar na vida. Pois bem, fico aqui agradecido. Vou parafrasear o finado Pelé, né, quando ele disse assim, cuide das crianças. De fato, eu acho que não é demais bater nessas frasezinhas de impacto, né, dessas frasezinhas feitas aí, dizendo que a criança de fato é o nosso futuro, né? Eu diria que não é o futuro, é o presente, é o passado, enfim. As crianças são, à medida que a gente investe nessas crianças, talvez a gente possa, talvez não, fatalmente teremos os resultados na vida adulta dela. Diminuindo aí talvez prisões, né? Hospitais, por que não dizer isso, né? Então, investir na infância é sem dúvida um ótimo investimento para o nosso futuro. Tudo bem? Saúde e paz a todos. Eu fico aqui agradecido e estamos à disposição nas nossas teleconsultorias, bem como nos nossos vários espaços aí que a gente está por aí nos relacionando. Saúde e paz, um abraço a todos.